Olá, hoje eu vou conversar com o Marcos Françoia. Ele é diretor da MBF Agribusiness, de Sertãozinho. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Luciana. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado. Marcos, me explica um pouquinho o que faz a MBF. A MBF, nós estamos no mercado completando aí nos próximos 2 anos, né? 30 anos, basicamente, mas eu, especialmente, estou no setor do agronegócio há mais de 40 anos. A MBF é uma empresa que hoje a gente tem como lema uma empresa que recupera empresas. O forte nosso é trabalhar na reestruturação, na organização empresarial. Nós temos um link muito forte com o agronegócio. Mais de 70% dos nossos clientes são oriundos do agronegócio. E nós temos os outros 30%, todo um mercado que vai desde o comércio varejista até a área de alimentação, automotiva, indústria de base, bens de capital, bancos, fundos de investimento, que a gente também é muito contratado nessa área de auditoria de processos agroindustriais. Então, um leque bem amplo de atividade, monitoramento, gestão, assim por diante. Certo. Bom, então nesses quase 30 anos você já passou por muitos cenários do setor sucroenergético. O que você pode nos falar sobre o atual cenário do setor sucroenergético? Falar do momento atual é gostoso, porque eu assim já fui muito criticado ou até comentado pela própria mídia, porque toda vez que as pessoas perguntavam qual era a tendência do setor, eu sempre tinha um senão, uma dúvida, ou elencava riscos, né, da continuidade, da sustentabilidade em si. Especificamente sobre o setor de açúcar e álcool, o que a gente vê hoje, nesse momento atual, é uma perspectiva muito boa para esse ano e com tendências boas para o próximo ano e talvez para o próximo ainda, né? Mas como a gente depende muito de políticas públicas, de definições específicas sobre o tratamento da tributação, o tratamento dos esquemas de comercialização dos produtos, a gente tem sempre dúvida do real impacto de tudo isso. Infelizmente, nós estávamos conversando um pouco aqui antes, o setor ele traz nuances muito específicas, né? Nós temos dentro do setor da açúcar e álcool diversas empresas que dependem de clima, dependem da qualidade da mão de obra, ela depende de políticas específicas de combustíveis. Então, você tem pontos que precisam ser observados antes de fazer qualquer planejamento estratégico. Como a gente trabalha com isso, eu sempre fico colocando interrogações. Então, o pessoal dizia, parece que você é o cavaleiro do apocalipse, né? Não. Quando a gente trabalha com planejamento, uma das funções da empresa de planejamento é avaliar riscos. Então, o tempo todo a gente fica colocando as interrogações para que o gestor pare e pense se aquela ação que ele está tomando em busca de resultados futuros vai trazer resultado ou não. Então, o momento atual ele é muito bom, mas nós temos que olhar as falhas, os erros do passado, aprender com esses erros do passado, para poder trabalhar nesse momento com ideias inovadoras, com o pé no chão, né? Para que as decisões possam ser tomadas corretamente em relação ao futuro. Até porque nós temos, quando faz essa pergunta, eu penso que a gente tem que separar em alguns blocos, né? Você tem de 100% do setor hoje, cerca de 40% de empresas que sobrevivem e dão resultados, alguns resultados muito bons. Mas você tem 60% do setor que carrega um endividamento preocupante. E desses 60%, você tem aí em torno de 20, 25%, né, desse grupo dos 60%, que já estão em rota de colisão, de insolvência, ainda sobrevivem sobre custas de não pagar impostos e destruindo o canavial, porque sem investimento nenhum. Então, a continuidade dessa fatia, ela é de risco, né? Aí você tem, dentro aí dos 60%, outros 40% que você divide em dois blocos, ele tem toda a chance de sair dessa situação, pegando anos bons, né? Fazendo uma gestão até de arriscada, às vezes, com atitudes um pouco
mais radicais de tomada de decisão, que pode passar até por uma recuperação judicial, pode passar, mas depende, né? E tem outro que está assim, dependendo do que acontecer com o mercado, ou ele vai para o grupo dos muito ruins, ou ele vai para o grupo desses que tem chance de recuperação, e que exatamente não dá para prever. Então, o setor, como otimismo, eu falo que nós vamos viver aí uns 2, 3 anos legais. Esse seu otimismo está baseado em quê? Preço de açúcar, RenovaBio? Como é que Então, ilumina esse cenário? Primeiro momento, assim, preço do açúcar. O preço no mercado internacional, ele está atrativo para quem importa o nosso produto, tá certo? Nós temos diminuição na produção mundial do açúcar também, então faz com que, além de nós termos um preço atrativo, ter uma procura maior pelo nosso produto, porque tem o produto para ofertando, né? E o que é muito interessante é que nós temos um dólar alto, né? Um dólar bem legal para o setor e com tendência de se manter. Então, as margens para o setor nesse ano e para o próximo, quase que certeza também, porque o pessoal as empresas estão fixando os preços e fixando o dólar, tá certo? As margens serão muito boas. Tanto que as empresas que estão aí, que fizeram a lição de casa, que estão investindo em canavial, que estão conseguindo manter o ritmo de investir no canavial, elas vão dar resultados muito interessantes já nesse ano, né? Diminuindo o endividamento do setor. E aí você pega o etanol. Por mais que no começo nós levamos um susto, porque o consumo despencou pela questão da pandemia, nós estamos equilibrando uma maior produção de açúcar, né? Nós teremos uma safra mais açucareira. O etanol, por sua vez, como ele está atrativo em relação à gasolina, o consumo dele também está bom. Então, nós vamos ter aí uma safra justa em produção, justa em quantidade, vamos chamar assim, e preços que no começo estavam ruins, mas que agora já começam a ser remuneradores para o setor e numa taxa legal também. E essa tendência ela tende a ser assim para o próximo ano. Um preço melhor para o açúcar, uma safra mais açucareira no ano que vem também. E com a retomada da economia, passando essa questão pandemia, que é o que já está acontecendo, inclusive, nós temos maior consumo de etanol. E aí, então, o preço há de melhorar aí para esse produto também, e no equilíbrio geral, maiores receitas para as usinas. Certo. Nesse tempo todo que você acompanha o setor, você acha que a gestão do setor, a maior parte, pelo menos dessas 40% das empresas, está mais profissionalizada? Sim, o profissionalizado nós temos que levar em consideração aquelas que estão regidas por uma governança, né, que é uma exigência hoje do mercado financeiro, no mercado de trading também, né, as empresas precisam estabelecer essas regras de governança. Então, a administração nesse sentido, para as empresas que investiram nessa área de gestão inovadora, moderna e de governança, podemos dizer que elas estão sim profissionalizadas e são grupos que você conta no dedo aí, mas existem, né? Agora, você tem ainda uma fatia do setor que ela se diz profissionalizada, mas ela tem profissionais trabalhando nas áreas, mas recebendo diretamente as decisões ou a influência da família. Em alguns casos funciona, porque a família se preparou para a tomada de decisão. Outros casos ainda existe um choque, né? Porque o profissional vem com uma ideia inovadora, uma ideia de fazer uma gestão diferenciada, uma gestão que atenda à demanda, aos anseios do mercado, e tem, por outro lado, a família que ainda tem aquela visão de manter patrimônio, do enriquecimento maior do que a própria empresa, da retirada de fundos. Tudo isso causa um choque. Mas o setor tem melhorado muito. E esse é o caminho, Luciano. Se não for dessa forma, essas empresas serão engolidas ao longo do tempo, não tem jeito. Certo. Bom, com esse cenário que você passou de uns 2, 3 anos em alta, o setor bem, isso pode deixá-lo mais atrativo para vendas, comercialização de usinas? Olha, eu vou dizer o seguinte, em relação a vendas, esse mercado ainda eu acredito que ele demora um pouco para se retomar.
tá certo? Mas pode acontecer sim. Porque aquela história, o setor tendo melhoras no seu resultado, existe uma valorização maior. Existindo uma valorização maior e a dúvida de quanto tempo isso permanece, você não tem negócio. Então, o que nós vamos passar daqui para frente é um momento de revisão, um momento de pensamento. Tanto que grandes grupos já se manifestaram em relação a isso. Olha, nós estamos parados, esperando o que vai acontecer. Eu não acredito que a composição de vendas ou fusão de grupos ela aconteça de forma significativa nesse e no próximo ano. Certo. Em relação à recuperação judicial, conseguir a recuperação judicial não significa que a empresa está salva. Ela tem que fazer muita coisa para realmente entrar nesse salva, não é? Exatamente. O fato já de pedir a recuperação judicial já tem que ser muito bem planejado, porque tem empresas que, e aí não é só no setor da açucarial, isso vale para qualquer empresa, que ela entra com pedido de recuperação judicial e não sai mais, né? E algumas, se não atender os requisitos legais para ingressar com pedido de recuperação judicial, elas já ficam na partida, o juiz pedindo a falência dela e indeferindo o pedido de recuperação judicial. Então, a recuperação judicial ela pode ser sim uma solução, até eu disse um pouquinho antes, que tem um bloco de usinas que estão nessa faixa de talvez aumente os pedidos de recuperação judicial do setor, né? Até porque o pessoal sinaliza que tem possibilidade de melhorar, mas vai ter que, de alguma forma, equacionar esse endividamento que as empresas carregam. E a recuperação judicial acaba sendo um instrumento de auxílio, de proteção, vamos chamar assim, nesse momento de transição entre estar numa situação muito ruim e tentar sair dessa situação. E também é uma questão assim, a recuperação judicial, de certa forma, ela força os maiores credores, e aí inclui-se as instituições financeiras, a sentarem todos juntos numa mesma mesa para discutirem uma saída em conjunto para a situação. Coisa que, pelo volume de dívida do setor hoje, em muitos casos é difícil de você chegar a um acordo. Acordo que reduz a taxa, né? E há essa possibilidade hoje, até porque os juros estão caindo, mas muitas instituições ainda são inflexíveis quanto a isso, e alongamento de prazo, porque não é 3, 4 anos que o setor se recupera. Tanto que a gente vê, desde a história da recuperação judicial do setor, lá atrás nós tínhamos pedidos que as usinas falavam em 5 a 8 anos para se recuperar. E hoje os pedidos eles passam, às vezes, de 15 anos, chegando até 20 em alguns casos, né? Ou até muito mais que isso, como alguns recentes que foram aprovados, né? Onde o credor vai receber até 2055, né? A sua fatia no bolo. Mas é isso. Então, é mais real, né? É algo mais real, né? Eu não diria, Luciana, nem que é real. É porque a gente não sabe realmente, infelizmente, o que vai ser do Brasil, da economia brasileira, e não só brasileira, mundial. Porque você vê o impacto que deu essa questão da pandemia, né? Que do setor não pegou tanto, mas, gente, coisas desse tipo, elas continuarão acontecendo. Né? E o setor, como eu já disse, ele depende de clima, ele depende de uma logística adequada, ele depende de investimentos altíssimos, porque é no campo que você faz o açúcar etanol, né? E muitas empresas não estão conseguindo esse investimento, então ele precisa de capital, de giro, ele precisa de taxas adequadas, então é uma conjugação de fatores para que ela produza resultado, ela proteja o meio ambiente, né? E ela promova condições sociais. Então, é muita coisa para se administrar ao mesmo tempo. Certo. Você falou em promover condições sociais. A gente viu, por exemplo, no Nordeste. No Nordeste, eles conseguiram, produtores de cana conseguiram reabrir 4 usinas lá. E agora teve uma no estado de São Paulo que também foi aberta para o produtor de cana. Eu até perguntei para esse produtor de cana de São Paulo por que no Centro-Sul só uma unidade foi reaberta e no Nordeste eles conseguiram reabrir 4.
Ele me disse que talvez lá no Nordeste eles têm uma consciência maior da parte social, então tem uma força, um apoio maior das autoridades, de leis e tal, e com isso eles estão conseguindo tocar muito bem essas unidades. Você acha que é isso? E acha que os produtores de cana têm possibilidade de conseguir aí reabrir outras usinas? Olha, no curto prazo é meio difícil, principalmente aqui no estado de São Paulo, você pôr em prática outras unidades para operar, porque você tem muita ociosidade nas unidades que já estão operando, né? Existe, como a gente já falou isso outras vezes, uma certa consolidação, que é a divisão do canavial de algumas usinas para outras. Então, eu acho que voltar para a atividade, considerando aqui o estado de São Paulo, no curto prazo ainda um pouco complicado, duvidoso, eu diria, tá? Mas comparando, né, o que você disse, que lá você tem um apoio social maior para manter, para colocar uma empresa em atividade, eu falo que o setor aqui no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, mas vamos focar agora nessa questão região sudeste, né? O setor ele trabalha muito no social. É que muitas vezes essa falha de marketing do setor, essa falha de comunicação, ela não promove tudo que o setor faz de bom, né? Porque é impressionante a gente que trabalha com usinas, que estamos dentro da gestão de alguns grupos, o quanto se investe no social. Fora que uma usina, ela gera, em cima de um emprego direto, praticamente 3 vezes indireto, né? Então, o setor ele é extremamente demandante de mão de obra, ele é economicamente muito viável para as regiões onde ele está, e ele investe muito no social e às vezes não é divulgado. Nesse momento de pandemia, nós tivemos alguma divulgação um pouco maior nesse sentido, mas não foi como deveria ter sido. Então, eu falo assim, lá existe um incentivo, aqui o pessoal não precisa muito desse incentivo para investir no social. Mas em termos de retomar novas unidades, acho que demora um pouco. Demora. Bom, falei em retomar. Sertãozinho, você está aí no polo, né, maior polo sucroenergético do mundo. Só que é muito focado na parte industrial. E o pessoal da indústria está sentindo aí há muito tempo redução de investimentos nessa área industrial, né? Porque ainda está muito focada no canavial. Como você disse, tem as indústrias estão ociosas, precisa de ter mais cana. Quando é que o Sertãozinho aí vai poder respirar mais aliviado com a volta aí do setor às compras? Sabe que antes só de falar de Sertãozinho, eu quero dizer que o sotaque não nega, mas eu também sou piracicabano, né? Você também é piracicabana? A gente tem escritório lá também. Outro polo sucroenergético, né? Exatamente, né? A minha origem é Dedina e Cozã, então eu sou piracicabano nato também. Eu falo que hoje eu sou piranesino, né? Mistura de piracicabano com sertanesino. Mas assim, eu digo que o setor ele pode respirar mais aliviado, sim, né? O que eu vejo aqui, como eu trabalho muito com os empresários, a gente tem um trabalho de mentoria empresarial feito diretamente com os proprietários de empresa e dos vários ramos de atividade. É um grupo de 20 empresários que eu trabalho por ano e entristece ver o nível de pressão que alguns empresários, e não são poucos, chegaram diante de todas as dificuldades que o setor já vem passando e pela pandemia em si, que também deixou o pessoal muito mais complicado que já estava. Mas é o que eu digo, né? Hoje é o ontem de amanhã, então o primeiro passo é a gente chegar vivo no final do dia e comemorar, e amanhã ver como que a gente olha para trás e fala, puxa vida, né? Como é que eu vou solucionar as dificuldades, e ontem já foi, então vamos ver hoje como a gente toca. Mas toda essa virada positiva para o setor nesse ano e para o próximo, ele vai trazer sim uma nova luz sobre a área de bens e capital, sobre as indústrias, Sertãozinho, Piracicaba e todas as regiões que trabalham em função do setor de açúcar e álcool. Então nós teremos aí, e já estamos tendo, muita cotação de serviço, muita identificação de projetos ou retomada de alguns projetos que não requerem muito investimento para as usinas, mas que para as empresas que fazem a base desses projetos é uma virada fantástica, né?
Mas quem passa aqui pela região nossa, como você passa sempre, né? Você Nossa, olha a cidade... passada, né? Agora a gente não pode mais sair de Não casa. pode sair muito, é verdade. Eu também estou aqui trabalhando com a minha máscara, né? Escondendo. Mas você anda por Sertãozinho nesse momento aqui, os sinais de prosperidade assim, dos próximos momentos já começam a aparecer. Sertãozinho com uma obra só, né? Bacia de contenção, atualização das vias vicinais, então, muito interessante. Muitas obras acontecendo aqui, que significa que a expectativa é de entrada de recursos ao longo do tempo. Ah, que ótimo. Marcos, foi muito bom falar com você, ainda mais que você trouxe boas notícias, né? Um cenário positivo. De trazer boas notícias, viu? Porque antigamente era aquela coisa, pô, só notícia ruim, mas é o que tinha. Então, olha, mudou bastante. Olha, fico feliz. Agradeço muito sua participação e estamos aqui à disposição na Canon Online para suas Eu informações. fico honrado com o convite, também estou sempre aqui à disposição no que precisar, tá bom? Ok, muito obrigada. Abraço. Outro. Tchau.